Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz, igreja. Feliz, mais um dia na presença do Senhor, grata. Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Não sou pregadora, viu, igreja? Mas o Senhor, Ele é misericordioso. E eu acredito muito que a gente não pode desperdiçar as oportunidades da parte do Senhor. Irmãos, a palavra qual o Senhor colocou no meu coração se encontra em Lucas 10, 38 em diante. Lucas 10, 38 em diante. Quando a irmã Shirley me concedeu essa oportunidade, essa palavra ela já veio no meu coração. Essa palavra, na verdade, ela está no meu coração há muitos e muitas semanas, falando, se destrinchando aos poucos. E eu creio que, assim como tem falado muito ao meu coração, eu creio que, se os irmãos crerem, ela vai tocar no coração dos irmãos também. Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Irmãos, eu me recordo, no primeiro dia que eu vim cooperar com os irmãos, eu me recordo exatamente como aconteceu. E eu queria falar um pouco sobre aquele dia. Eu me lembro que eu adentrei essas portas, eu me lembro da recepção, eu até comentei um pouco com o pastor sobre. Eu me lembro de cada sorriso, de cada aperto de mão, de cada abraço. Eu me lembro de como os irmãos me receberam. E agradeço os irmãos, porque, irmãos, cada pessoa que adentra essa igreja, ela traz consigo uma história que os irmãos não sabem. Os irmãos não têm noção do que pode estar acontecendo ali com aquela pessoa. E eu me lembro que aquilo tocou tanto no meu coração. Cada aperto de mão dos irmãos, cada sorriso, aquilo tocou tanto no meu coração e me chamou muita atenção. Eu até comentei com o Eduardo. Eu me senti extremamente acolhida pelos irmãos. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E naquele dia, igreja, eu não tinha nada a entregar. Sabe quando você está ali nas suas orações que você só tem as suas lágrimas? Aquele dia eu só tinha lágrimas, porque eu tinha perdido o meu pai há poucos dias. Então, assim, eu estava muito machucada ainda. Não é fácil. O luto, ele não é fácil. Ele é difícil. E só consegue entender isso quem passou por aquilo. Eu não tinha nem noção de como era isso, mas eu consigo até entender. A Bíblia não fala em vários momentos ali que o Senhor acolheu de tamanha bondade e misericórdia com aconchego as viúvas e os órfãos? Então, eu me pego dentro da história, vivenciando isso. Então, aquilo foi muito importante para mim. Os irmãos me serviram com muita excelência. Então, eu quero falar para os irmãos que isso é muito importante. Servir com excelência. Esse acolhimento. E quando eu entro aqui no texto... Obrigada, irmão. Quando eu entro aqui no texto, eu entendo
como Marta se sentia recebendo Jesus na casa dela. Ela queria servir Jesus com grande excelência. Isso é muito importante, a gente servir com essa excelência. E ela queria oferecer o melhor para o Senhor, essa excelência. Só que o que também a gente tem que parar para pensar é que a gente tem que, às vezes, parar e respirar um pouco. Para a gente não só servir, não ficar tanto afobado com aquilo. E eu fiquei até imaginando, os irmãos me serviram com tanto acolhimento. Imagina Jesus chegando aqui. Já pararam para pensar? Imagina Jesus adentrando essas portas. Se os irmãos me acolheram com tanto carinho, eu fico imaginando, agora eu fazendo parte, como que nós não acolheríamos Jesus? Talvez a gente fosse até um pouco de Marta ali, não parássemos para pensar. Né, naquele alvoroço, é Jesus que estava ali dentro daquela casa. Era a presença dele. Só que ela se preocupava, ficou muito preocupada. Só que essa preocupação, igreja, servir, é um ato de amor, é uma forma de demonstrar amor. O amor, ele é demonstrado através dos serviços. Eu me lembro até que o meu pai era uma dessas pessoas que ele nunca falou para mim, eu te amo, nunca. Meu pai nunca falou isso para mim, mas ele não precisava falar, porque ele demonstrava isso através das atitudes. O meu pai, ele tinha muito de Marta, ele era atos de serviço. Se eu falasse, pai, estou no escuro, o meu pai, ele era pedreiro, ele conseguia mexer com eletricidade, ele fazia várias coisas. Então, se eu falasse, pai, aconteceu alguma coisa aqui em casa, ele já vinha me socorrer, ele estava ali para tudo que eu precisasse. Então, é um ato de amor. Marta amava Jesus. E era a forma dela demonstrar esse amor. Só que aí existe aquela parte que a gente precisa parar. Calma, calma. A gente vive num mundo, igreja, com tantas preocupações. Eu tenho certeza que cada um que adentrou aqui veio com muitas coisas na cabeça, com muitas preocupações, porque a gente acaba tendo tantas responsabilidades, tanta coisa, que às vezes a gente não raciocina e não percebe que tem que ser um pouquinho de cada. Tem que ser um pouquinho de cada. Tem que servir, mas também tem que ouvir. Tem que ouvir também, igreja. É muito importante a gente ouvir. Então, igreja, ela demonstrava esse amor através dos seus atos de serviço. Só que, como eu falei para os irmãos, a gente precisa dosar. Então, ela excedia. Até Jesus falou, calma. Você está muito preocupada, não precisa tanto. É como se ele falasse assim, Marta, calma, mulher, calma, você já fez o suficiente. Vamos agora aos ensinamentos. Jesus, ele estava ensinando. Era uma oportunidade ali. Imagina você ter a oportunidade de ouvir os ensinamentos do Senhor. Mas você fica tão preocupada que você perde essa parte de ouvir os ensinamentos porque você está preocupado em servir. Só que por mais, como eu falei para os irmãos, que eu tenho certeza que se Jesus adentrasse, que os irmãos iriam servir com excelência, a gente não saberia nem o que fazer. Mas, por mais que nós fizéssemos o nosso melhor, Jesus, ele sempre vai ter muito mais que entregar para a gente. O que a gente tem, o pouco, a nossa pequenez que a gente tem para fazer, para o Senhor Jesus, não chega nem perto do que Ele tem para nos entregar. Só que, às vezes, a gente fica disperso, e a gente perde essa boa parte. E é isso que o Senhor Jesus, ele chama a nossa atenção. Que a gente não perca, né, essa boa parte. Porque, igreja, são oportunidades.
quando a irmã Shirley me deu essa oportunidade, se eu não aceitasse, eu perderia. Não teria outra mesma oportunidade. Eu poderia ter outra oportunidade, mas não seria a mesma oportunidade. Então, eles estavam ali com a presença do Senhor, com os ensinamentos do Senhor. A gente orando aqui, igreja, a gente já sente a presença do Senhor. Imagina o Senhor ali, o próprio Jesus, você ali podendo estar aos pés dele, ouvindo cada detalhe dos ensinamentos. Imagine a glória daquele lugar. Se os irmãos pudessem adentrar ali na história, os irmãos podem até contemplar, porque às vezes eu fico imaginando se a gente orando aqui, o Senhor ele já se faz presente, a gente já sente a presença do Senhor. Imagina com o próprio Deus ensinando. Olha, vamos fazer assim. É assim que deve ser feito, presencialmente. Que coisa linda, né, igreja? Só que ali Marta se afoba. Ela não errou de certa forma. Ela só não prestou atenção nos detalhes. E o Senhor Jesus fala conosco nos mínimos detalhes. E Ele quer falar conosco, igreja. Ele quer falar conosco. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele quer que nós prestemos atenção na sua palavra, que não só prestemos atenção, mas deixemos essa palavra penetrar no nosso coração, na nossa alma. Aleluia. Que a gente possa sentir verdadeiramente a sua presença. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o Senhor Jesus, igreja, Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o nome santo do Senhor. Em Mateus, igreja, 11:29, fala para nós: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Igreja, aprendei de mim. Aleluia, a gente precisa aprender do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A gente, na nossa pequenez, na nossa sensibilidade, a gente precisa aprender cada dia mais do Senhor. Aleluia, porque é o Senhor que restaura nossas forças. Aleluia, é o Senhor que nos dá força para continuarmos, aleluia, ao centro da vontade dEle. Aleluia, que é boa, que é agradável. Aleluia, se vocês soubessem o projeto de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia. Nunca, igreja, nunca. Aleluia, na minha vida, que Deus preparou aquilo que o meu coração almejava. Nunca. O Senhor sempre preparou além do que o meu coração almejava. Porque o Senhor, Ele não é limitado. Aleluia. O Senhor, Ele é ilimitado. Aleluia. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade. Aleluia. Essa humildade de estar ali nos pés dEle. Aleluia. Ali como Maria. Maria foi vigilante. Aleluia. Marta foi excelente. Mas Maria, ela deve ter pensado assim: o quê? Jesus aqui, eu vou ficar aqui nos pezinhos do Senhor. Eu vou ficar ouvindo, aleluia, os ensinamentos do Senhor. Aleluia. Eu vou prestar atenção em cada detalhe, porque é a palavra do Senhor, aleluia, que vai me manter de pé. Aleluia, é a palavra do Senhor que vai me sustentar, é a palavra do Senhor que vai me direcionar, é a palavra do Senhor que vai me ajudar. É a palavra do Senhor que nos fortalece, igreja. Ai de nós se não fosse a palavra do Senhor. Cada mensagem que é ministrada aqui, igreja, aleluia, com tanto zelo, deve penetrar nossa alma. Aleluia. A gente precisa deixar a palavra entrar. Deixar. Aleluia. Glória a Deus. Para que o Senhor Jesus, Ele faça morada. Aleluia. Para que nós possamos, aleluia, continuar. Sabe, no ide? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Mas para a gente pregar a igreja, para a gente, aleluia, se manter, a gente precisa do quê? A gente precisa se encher.
Aleluia. Se a gente não se encher, igreja, aleluia, se a gente não se encher da palavra do Senhor, se a gente não se encher diante de Deus, se a gente não saciar a nossa fome, não matar a nossa sede, aleluia, como que nós vamos oferecer? Aleluia. Quanto mais nós nos alimentamos, mais nutridos nós ficamos. E mais a gente consegue lutar. Aleluia. Essa luta que a gente vive. Aleluia. Que não é contra os principados e as potestades. Então a gente vive em guerra. Guerra espiritual. E precisamos estar preparados para essa guerra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A gente tem a proteção. Mas a gente precisa estar vigilantes. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, igreja, o tempo, ele precisa ser dividido. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Entre o servir e o ouvir. Deixa penetrar dentro do teu coração. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vou deixar uma frase aqui que eu gosto muito, fala muito comigo. Não está na Bíblia, está, igreja. É uma palavra de um filósofo, Sócrates, que fala, só sei que nada sei. Eu gosto muito dessa frase. Eu sempre cito ela, porque é uma frase que nos traz a humildade de entender que, por mais que nós saibamos ali um pouquinho, a gente sempre tem o que aprender. Com o irmão, sabe aquele irmãozinho que ninguém dá nada? Oi, igreja, se vocês soubessem o que o Senhor pode falar através da vida daquele irmão. Aleluia. Então a gente precisa entender que a gente sempre vai ter o que aprender. Sempre precisamos estar ali no lugar de aprender. Por mais que você ensine, você tem o que aprender também. Porque como que você vai ensinar se você não aprende? Não é verdade? Que nós possamos, igreja, não deixar a nossa fonte secar. Aleluia. E que nós possamos ouvir com muito amor a palavra do Senhor. Amém?